Monark errou. Sobre isso não há dúvidas. O que nós vamos fazer nesse vídeo aqui é uma análise de toda a narrativa. Se você está polarizado entre cancelamento, passar pano, condenar, absolver, esse vídeo não é para você. Passa para o próximo vídeo e tá tudo bem. Aqui nós faremos uma análise da narrativa. Vamos pensar fora da caixa. Aqui você não vai ter um esquartejamento, você não vai ter um linchamento público pelos inquisidores da internet, onde a internet se torna um bando de pessoas imperfeitas buscando a perfeição dos outros. Se você considera perfeito, por favor, passe esse vídeo, assista outro vídeo. Aqui nós faremos uma análise dos fatos, análise da narrativa, que inclusive é um dos aspectos do protocolo Ventura. Agora vamos começar. Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e cientista comportamental com foco na linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal que tem o maior índice de acerto em análise. Sim! E se você quer aprender o que eu faço e conseguir ter uma visão mais ampla sobre a comunicação, que é o que nós vamos fazer hoje aqui, você pode se cadastrar em nãomintapramim.com.br. Lá você vai ter várias opções de como aprender a fazer esse tipo de análise. Se você está fora do Brasil ou se você não ficou sabendo, Monark, de forma infeliz, ele disse que, na opinião dele, ele acreditaria que seria interessante, seria possível ter um partido nazista brasileiro constituído e legalizado. Cara, isso é, sem sombra de dúvida, algo impensável, algo improvável, ilegal. Mas nós vamos desdobrar essa situação toda, então que fique claro, esse foi o principal erro que Monark cometeu nesse podcast, que aconteceu lá no Flow entre Tabata Amaral e o Kim Kataguiri. Então vou ir para o Taca Ali Play e nós vamos começar a analisar, explanar, pensar fora da caixinha e não se resumir a simplesmente cancelar, passar pano, condenar, absolver. Mais uma vez, encarecidamente, se você é dessa turma, não fique nesse vídeo. Esse vídeo é realmente para pessoas que querem pensar e querem se aprofundar no tema. Inclusive, muitas vezes, talvez eu faça a seguinte observação. Quer conhecer um pouco mais sobre como começou o Partido Nacional Socialista Trabalhador Alemão? Sim, esse é o nome do partido nazista, nazi é um apelido, eu aconselho que você assista esse vídeo aqui, A Linguagem Silenciosa de Hitler. Agora, vamos para a análise do que aconteceu no Flow estes dias. Taca ali play! Chegando aqui, beba água, beba muita água! E se você quer continuar recebendo esse tipo de material, é muito simples. Lembre-se que você precisa fazer 4 coisas para se tornar relevante para o YouTube. Primeiro, inscreva-se no canal. Muitas vezes, por falta de atividade, o YouTube tira a tua inscrição. Inscreva-se no canal. Segundo, aperte as notificações, aperte o sininho. Antes, somente isso era necessário para você ser relevante ao YouTube e ele mandar as notificações. Agora você precisa dar o like nesse vídeo e em todos os outros que você assistir no canal e comentar alguma coisa. Comente alguma coisa aqui embaixo. Feito isso, algumas vezes o YouTube vai priorizar os envios para você. Beleza? Vamos lá então, vou colocar aqui no momento da pergunta. Chega uma pergunta e o Igor vai ler a pergunta. Vamos lá. Para o Kim, regimes marxistas no século XX foram os responsáveis pelos maiores crimes, genocídios e crimes contra a humanidade de toda a história. Qual é a dificuldade dos liberais democratas em expor a essência de hipocrisia, terror e manipulação da esquerda? Então vamos lá, o que acontece? Estava quase no finalzinho já do Flow, depois de 3 horas e tralalá, falando sobre vários assuntos. Veio essa pergunta, né, que veio de um internauta ali, de uma pessoa que segue o Flow, e a pergunta foi para o Kim e para a Tabata. Aí o Kim começa a responder, vamos lá. Qual é o partido nazista? Não, assim, eles se organizam, tá tudo certo. Não, mas qual que é o partido? Ó, eles se organizam e tá tudo certo. Ou seja, a Tabata diz que neonazistas se organizam e tá tudo certo. Presta atenção no que ela fala. Mas, Ricardo, não é esse o contexto. A coisa seguiu. Exatamente. Porque ela diz que eles se organizam no submundo. Vamos prestar atenção no que ela diz? Vamos lá. Da esquerda. Qual é o partido nazista? Não, assim, eles se organizam, tá Não, tudo certo. Não, mas qual que é Não, o partido constituído nazista? Não, formalizado não deve existir. Que existe um partido nazista organizado que não está na lei porque claramente não é permitido.
Ótimo. Então ela está dizendo, olha, existe um partido nazista, existe pessoas neonazistas que compactuam com o Partido Nacional Socialista Trabalhador Alemão. Esse era o nome do partido, que na realidade, nos seus primórdios, tinham essa concepção socialista dos trabalhadores. Só que quando o Hitler vai tendo essa ascensão, porque não foi da noite para o dia, mais uma vez, eu peço encarecidamente que vocês assistam a minha análise da linguagem silenciosa do Hitler. Demorou de 22 a 32 para o Hitler e o seu partido, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, chegarem ao topo, ele virar chanceler. E nesse meio tempo, muitos representantes desse partido foram tomando as cadeiras, políticos foram tomando as cadeiras ali do Congresso, ali as cadeiras de quem governava o país. E de 32 até 42, que foi quando começou, acho que os primeiros campos de concentração, de trânsito e de extermínio, foram 20 anos para essa ideologia ser transformada numa ditadura, onde tudo era do Estado, inclusive ditadura essa que ignorou os símbolos alemães, ignorou as cores da Alemanha. Eles pegaram as cores do partido, pegaram os símbolos, aquele símbolo da suástica era um símbolo do partido. E trocaram, tiraram tudo que era nacionalismo, tudo que era das raízes alemãs e trocaram por todos os símbolos, todos os gestos, as roupas do partido. E aí é que a loucura se pôs, quando o partido se tornou maior do que o próprio país. Essa que é a loucura, ou seja, até na base do partido era um partido socialista nacional alemão. Ou seja, nazi era simplesmente um apelido para o nacional socialista, nazi. Nacional socialista em alemão se pronuncia muito próximo ao meio da palavra como nazi, fica Nazi. E aí chamavam de nazistas, aqueles que gostavam e participavam do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Agora vamos ver o que o Kim diz. Isso é uma coisa que preocupa a comunidade judaica brasileira, porque isso espalha o antissemitismo. Exatamente. É óbvio que um partido que tem como base o ser ditador, ou seja, matar pessoas em prol do poder, que é uma coisa que as pessoas também pouco sabem. Hitler não queria fazer uma limpeza étnica e o partido e os dirigentes, eles queriam pegar o dinheiro dessa população, que por acaso eram judeus. Essa situação de limpeza étnica não casa, porque na realidade eles queriam pegar o dinheiro, tanto é que eles não tinham só judeus. Judeus foi a grande maioria. Por quê? Porque os judeus eram a grande maioria do poder econômico. Eles que detinham as indústrias, o comércio. Muitos protestantes foram presos também e colocados no campo de concentração e extermínio. Por quê? Porque tinham dinheiro. Os ciganos também foram colocados no campo de concentração. Por quê? Porque tinham dinheiro. Então existia ali uma desculpa de limpar geneticamente, mas na realidade muitos, inclusive judeus, eram quatrocentões da Alemanha. Eram filhos, netos, bisnetos, tataranetos de pessoas residentes na Alemanha. Então não era simplesmente acabar com uma população, mas sim pegar o seu poder econômico e social. Tanto é que a Polônia foi tomada simplesmente por ser a Polônia. E não porque a Polônia era judia ou porque eles eram antissemitas. Não, eles tomaram um principal campo de extermínio de Auschwitz é na Polônia. Poloneses, por milhões e milhões de poloneses morreram ali por conta que eles queriam pegar as terras da Polônia. Então tem que tomar cuidado em resumir o nazismo como se fosse algo que aconteceu da noite para o dia e que foi algo que era simplesmente para acabar com os judeus. Não! Foi para acabar com o poder socioeconômico dos judeus. Esse foi o principal, porque eles queriam tomar aquilo que os judeus tinham, que é o que os ditadores fazem, que é o que o comunismo faz, a base da ditadura do proletariado, e é o que o Kim vai falar agora, preste atenção. Na partida você tem um partido comunista formalizado, permitido pela lei com representante no Congresso. O que é um problema, que é um partido democrático. Na verdade, Aí ele fala um partido democrático. Se nós queremos ter uma base para se afastar dessa base que quer submeter os outros em prol do seu poder socioeconômico, é para se pensar. Por que é permitido ter um partido comunista onde a base deles é a ditadura do proletariado? Tá lá, pega lá o estatuto dos partidos comunistas, tá lá.
a ditadura, o poder do proletariado, onde o Estado é dono de tudo, onde você não pode ser dono de nada, você está submetido ao Estado, você trabalha para o Estado. Geração de riqueza é produzida pelo Estado para o povo. Isso é o comum. Comunismo, onde você não detém posse de nada, você usufrui do que o Estado te dá. E isso foi a base para ser uma matança. Isso é histórico. Mais, se não me engano, de 30 milhões de pessoas foram mortas por conta do comunismo. Como é que nós deixamos surgir o comunismo de novo? Essa é a questão do Kim. Lembre-se, tudo que eu estou falando, eu estou traduzindo para vocês esses embates e pensamentos. Eu estou dizendo o que eles estão falando. As defesas da Tabata, as defesas do Kim. Beleza? Deu para entender isso? Que eu estou aqui traduzindo para você, te dando mais conteúdo para que você entenda qual era o debate. Eu não estou debatendo, eu não estou colocando a minha opinião. Eu estou relatando para você em que nível que estava esse debate, onde Monark vem e causa aquele grande erro que aconteceu por ele ter falado exatamente isso que vai acontecer nos próximos minutos. Vamos lá. Desculpa, Tabata, um partido que reconhece a Coreia do Norte como democracia não é um partido democrata. Tudo bem, gente, mas... Um partido que... Tudo bem. Aí ela aceita. E aí ela vai fazer algo que é muito usado quando você quer trocar o foco da narrativa. Preste atenção. Defende uma emenda constitucional que proíbe imigração. Beba água. Amarela não é o Partido Democrata. Então vamos lá, o governo errou de ter... Assim, você sabe que eu sou super dura com ditaduras na América Latina e discordo nisso. Então, se ela é contra as ditaduras, ela tem que ser contra o Partido Comunista, porque a base dele é a ditadura do proletariado, onde não há a figura social individual, e sim a figura do Estado. E as pessoas estão ali para produzir junto ao Estado todas as riquezas que serão distribuídas para a população. Mas a direita também vive passando pano para... Pronto, mas aí usou o artifício do mas. Mas a direita continua... Peraí, o foco aqui é, vamos discutir, pode existir ou não um Partido Comunista? O comunismo é algo social, legal para os dias de hoje? É legal você deixar ter a voz o Partido Comunista? E ela já troca o viés e já começa. Olha, mamãe, eu tirei 5 na prova, mas todo mundo também tirou 4,5, 3. Não fui só eu que fiz cagada. E aí tirou o foco da discussão. Vamos lá. Para vários regimes autoritários na Europa. Não foi lá o governo todo? Para a Arábia Saudita e não sei o quê? E eu não vi ninguém se revoltando com isso. É de esquerda. Quando a ditadura é conveniente, não, a gente entendeu? repudiou isso. Olha lá, a ditadura é conveniente. Mais uma vez. Então, se a ditadura é conveniente, eu vou aceitar a ditadura. Existem graus de ditadura. A China é uma ditadura. A Arábia Saudita é uma monarquia, é uma ditadura. Venezuela é uma ditadura. Cuba é uma ditadura. Como é que nós vamos pesar pela consequência dos atos dos seus governadores em relação ao povo? Como é que está o povo? Como é que está a população desses lugares? Eu acho que o reflexo da ditadura você vê pela qualidade de vida dos seus integrantes. As pessoas querem fugir desses lugares ou querem ir lá para trabalhar nesses lugares? As pessoas têm lá migrações e migrações de pessoas querendo trabalhar nesses lugares ou as pessoas querem fugir desses lugares? Isso é uma coisa para se pensar. Vamos lá. Tem hipocrisia dos dois lá. Então, ela concorda que é uma hipocrisia, só que daí ela quer, de novo, o peso da nota 5, né? Mamãe, eu tirei 5, isso é ruim. Ah, mas todas as pessoas da minha sala também tiraram 5, 4, 3, então eu não sou tão ruim assim, porque outras pessoas são ruins quanto eu. Dos dois lados, não, é raro quem denuncia o autoritarismo dos dois lados. Eu concordo que tem hipocrisia dos dois lados, mas agora, as atrocidades cometidas pelos... Foi o que eu falei, as atrocidades, isso é um ponto interessante que o Kim fala, ou seja, existem ditaduras e ditaduras. Vamos ver o resultado dessas ditaduras, vamos ver o resultado para o povo, se há atrocidades, se há problemas, se há extermínio, se há morte, se há prisão sem julgamento, se há o calar, se há censura. Vamos falar sobre isso. Os regimes comunistas são vistos como uma maneira muito mais leniente do que as atrocidades cometidas pelos regimes de extrema direita. Por mim, não. Pela sociedade. Olha lá, por quem? Por mim, não. Aí ela já toma por ela. Não, mas eu não acho isso. Mas o Kim está dizendo na maneira mais ampla da discussão. Não é uma discussão entre eles, é uma discussão etimológica, uma discussão social, é uma discussão histórica e não sobre o que ela pensa. Vamos lá. A reivindicação que eu fiz a ele é: não chame de esquerda, chame de stalinista, porque não é a minha visão. Não, tudo bem, mas não tô te acusando, Tabata, eu tô falando... É isso aí, o Kim tá, não tô te acusando, tô dizendo um fato histórico. A sociedade de maneira geral.
Aí eu tenho que ter dado pra ver. Aí pronto, aí vem com essa história, ah, mas eu quero um dado. Ah, se não tiver dado, vai ser a sua opinião, você tirou do sovaco. Aí o Kim ainda diz, e olha, veja bem, hein? Olha que interessante, eu não gosto do posicionamento político do Kim, eu não gosto ideologicamente do Kim, mas o Kim está sendo cirúrgico. E é isso que eu tenho que fazer na análise. Eu não posso me contaminar com o que eu acho da Tabata, do que eu acho do Kim, do que eu acho do Monark. Eu tenho que me requadrar dentro desse recorte desta análise. Vamos lá. Porque não é a minha percepção. Mas o dado é que a gente tem um partido formal comunista. O dado nós temos um partido formal comunista. É isso aí, esse é o dado. Aceito socialmente, com espaço na imprensa, com espaço no parlamento, e a gente não tem um partido de extrema-direita, fascista ou nazista, com espaço no parlamento, com espaço na imprensa. Aí é a comparação. O Kim está dizendo, eu quero que tenha um partido nazista, fascista, de extrema-direita. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo um fato. Nós temos uma extrema esquerda, que é o Partido Comunista, a ditadura em proletariado, e nós não temos outro lado. Então é um fato e não um julgo que existe um partido que em muitos lugares é proibido. Na Alemanha mesmo é proibido ter o Partido Comunista. Na Alemanha é proibido, em alguns outros países do mundo é proibido ter o Partido Comunista porque relembra e pode ser inclusive uma intimidação ou até uma lembrança do passado, como disse a Tabata. Imagina um partido nazista, né, vai relembrar que é algo antissemita, que, como eu expliquei, foi até maior do que isso, não desmerecendo o que aconteceu, não menosprezando o que aconteceu, até porque, como eu disse, eu fiz uma live com um judeu, o Miha, onde nós compartilhamos ali o nosso conhecimento para mostrar como que Hitler chegou aonde chegou. Então, ele está dizendo uma constatação. Então, pelo menos nesse trecho que eu estou analisando, Kim está dizendo sobre uma constatação e não sobre um desejo dele. Esse é o dado fático da realidade. É isso aí. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que Agora que começa, na minha opinião, as duas teriam que ter espaço. Vamos é lá. um pêndulo. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. E aqui, claramente, você percebe que ele está no choca jazz. Você joga jazz! Ou seja, ele está altamente alcoolizado. Você vê que ele não consegue nem pronunciar as palavras de maneira limpa, né? Fica choca jazz, você não sabe o que você está falando. Você troca 10 ou você toca jazz. Você joga jazz! Está extremamente alcoolizado. A cabeça dele já não pensa com a mesma massa crítica deveria pensar. Aí as pessoas falam, onde entra o vinho sai a verdade. Ou onde entra o vinho sai coisas que você não falaria. Por quê? Porque você tem o véu da ética, da moral e tudo mais. E quando você está alcoolizado, quando você está fora das suas faculdades ali mentais de sobriedade, você acaba falando um monte de coisa que você não falaria. Então não é porque você falou, porque realmente também você tem aquele desejo inerente de executar. Quantas vezes você já teve um desejo inerente de executar e não executou por conta da sua religiosidade, da sua ética, da sua moral, enfim, dos bons costumes, mas você acaba se reprimindo e, graças a Deus, socialmente, para você não cometer todos os seus desejos e você vive em sociedade. Então, o grande erro aqui do Monark, que eu vou depois, nas considerações finais, ser mais contundente, é falar uma besteira dessa. Eu acho que tem que ter um partido nazista. Quer ver? Vamos lá ver, ó. Eu acho que o nazista tinha que ter um partido nazista Eu acho que não. reconhecido Lembra, pela liberdade. Não deveria. Eu acho que nesse ponto, você vê que ele até se afasta e tudo mais, ele está querendo uma provocação de, já que existe um lado, por que não existe o outro? Então que não existam os dois. Eu acho que essa foi a provocação. Mas uma provocação extremamente infeliz, porque ele disse com todas as letras. Eu acho que deveria ter um partido nazista constituído. Não deveria. Não vamos dar palco para algo que a gente sabe que naturalmente é errôneo, não é legal, é imoral, traz inclusive consequências psíquicas para quem até passou e teve familiares que passaram pelo Holocausto. Então, é impensável alguém emitir esse tipo de opinião. Não é legal, mas lembre-se, eu vou dar minhas conclusões em ter a ferramenta para falar. Você censurar as pessoas para não falar aquilo que a maioria acha correto
é perigosíssimo. E eu vou explicar nas conclusões finais. Vamos lá. De expressão termina onde a Mas sua expressão expressar- coloca a vida do outro em risco. As pessoas... Que é algo que não está acontecendo aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, toda vez nós abrimos aí expressões de pessoas dizendo: eu quero matar tal pessoa, eu quero fuzilar tal pessoa, tomara que pessoa morra, eu gostaria de matar tal pessoa. Isto, na minha opinião, é crime. Você desejar a morte do outro realmente é crime, porque a minha liberdade, ela termina onde começa a liberdade do outro. Você querer exterminar uma pessoa, você querer acabar com a vida dessa pessoa, você querer que essa pessoa não viva, isso passa dos princípios de você simplesmente expressar a sua opinião, que é mais ou menos o que o cancelamento faz, né? Vamos pensar isso depois nas conclusões finais. Vamos lá. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra... Olha lá, o direito de ser idiota, se eu não me engano, eu falei isso, eu não sei se foi no próprio Flow ou foi no Vênus. Quando perguntaram pra mim, mas eu vou falar isso mais pra frente, de censura. Eu acho que as pessoas têm o direito até de ser idiota, porque se a gente não der voz para os idiotas, nós não vamos dar voz para os gênios, porque quem vai saber o que é genialidade e idiotice? Ai, Ricardo, é muito simples, na tua régua, e depende de onde você vive e o que você ouve, que eu vou explicar daqui a pouco. Então tem que tomar muito cuidado, porque a censura prévia, ou você não dar mecanismos das pessoas falarem o que elas pensam, você pode sim tirar que o idiota seja idiota, mas você pode também tirar que o gênio seja gênio. E a gente vai falar isso daqui a pouco. a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. Isso. Assim como o comunismo, que prega que não possa ter pessoas geradoras de capital, como eu já vi várias pessoas dizendo que gostariam de acabar com a classe média, que queria destruir a classe média, porque tem ódio da classe média, que são justamente quem produz riqueza. São os industriais, os comerciantes e os microcomerciantes, inclusive. Os microindustriais, os microempreendedores que não têm carteira assinada, mas saem todo dia para produzir o seu próprio sustento, para produzir a sua própria riqueza. Porque quando a gente pensa em empreendedores, geradores de riqueza, a gente imagina milionários, mas aquela senhora que costura, que vai produzir o seu próprio trabalho para vender, o cara do cachorro-quente, o feirante, ele está produzindo a sua própria riqueza. Ele não está atrelado a um sistema onde tem ali chefes, patrões e tudo mais, mas ele está produzindo ali a sua própria riqueza. Então existe sim um microempreendedor, um microgerador de riqueza. E essas pessoas não são bem-vindas no pensamento comunista, onde o único que pode gerar riqueza é o Estado. Tem que estar atrelado ao Estado, que foi o que o Hitler fez. Chegou algum momento que era plata ou plumo, ou seja, ou você aceita e ser amigo do rei, ou a gente vai te quebrar. O próprio Schindler foi assim. Quando ele recebeu de presente a indústria de panelas na Polônia, falou assim: amigão, você vai trabalhar dessa maneira e seja submetido ao Terceiro Reich, ao terceiro reinado da Alemanha, com todos os símbolos, né, do partido lá nacional socialista dos trabalhadores alemães, né? Vamos lá! Quando ele aceita e utiliza-se ali de toda aquela população para trabalhar de graça para ele, escravos ali, chega uma hora que ele muda de opinião. Então, olha a importância de você dar voz e liberdade para pessoas que mudam de opinião. E aí é o que eu quero chegar depois nas conclusões finais. Tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes é como eu digo, eu só vou dar voz para quem for amigo do rei, eu vou dar voz para quem for amigo da ditadura. Se você não for amigo da ditadura, eu não vou te dar voz. Olha o perigo de você sancionar o que pode e o que não pode falar. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. Olha que interessante o que ele fala. Quando era uma minoria, as pessoas ignoraram, ou seja, quando o partido, que nem foi o Hitler que criou esse partido, ele existia acho que desde 1918, pós-guerra, pós-Primeira Guerra e tudo mais, né? Surgiu ali durante a Primeira Guerra, e ele é absorvido pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, porque ele era um cara que falava bem, ele conquistava as massas, e aí ele foi adotado por Joseph Goebbels, que era a inteligência. Então, como mais uma vez, eu aconselho vocês a assistirem a Linguagem Silenciosa do Hitler, para vocês entenderem como que foi essa ascensão, a linguagem silenciosa toda utilizada ali para essa ascensão. Quando ele era a minoria, ninguém deu bola. E esse é um perigo, porque na hora que você se torna a maioria, ou quando você chega no poder, para você sair de lá é muito difícil, porque você contamina toda a estrutura desse governo. Vamos lá. Quando a maioria Vamos falar de atentado? E aí ele já fica, a maioria e ele já nem consegue mais ser eloquente e terminar o raciocínio dele. Vamos lá. Outro erro do monarca,
né? Estar bêbado, você bebericar alguma coisa, vá lá. Agora, você estar bêbado, alcoolizado, não dá para você fazer um programa alcoolizado ou utilizando qualquer tipo de substância que vai tirar a sua massa crítica. Isso é muito perigoso. Até Vamos hoje lá. no Brasil tem que se preocupar com sua segurança. Porque recebe É isso aí. ameaça, porque recebe produto, porque recebe Isso. coisa. A O verdade é que antissemitismo é você uma não coisa que tem que vai ser calar combatida os todos os dias. preconceituosos. Presta atenção, você não vai calar os preconceituosos caso você não dê voz para eles. Isso é uma verdade. E eu vou explicar depois nas Se considerações. você banir eles de estarem no Olá. público, eles vão pro subsolo. É isso aí. A censura faz com que as pessoas vão para o submundo. Então, é melhor você deixar a pessoa falar e a lei vir, ou seja, né, as linhas da lei vir e punir, do que você censurar. Vamos lá. E Na lá verdade, eles vão não. proliferar de um jeito Quando as muito mais pessoas, eficiente. quando as pessoas elas são punidas de fazer algo, Isso, punidas. Punidas é por que importante. que a gente criminaliza o racismo? Porque a pessoa vai pensar nos dentes e falar uma merda. É isso aí, muito bom. Ou seja, eu sei que isso é crime, mesmo que se não souber, fez, vai ter punição. Isso é muito importante. Ou seja, a pessoa muitas vezes não vai fazer porque ela sabe que aquilo está justamente sob a ótica da lei. E isso é importante. Vamos lá. Elas vão pensar duas vezes de fazer uma merda. Porque é crime. E que foi isso que uma vez que o Monark até tinha dito, né, quando ele foi cancelado a última vez. Ou seja, ter uma lei antirracismo não faz a pessoa deixar de ser, mas é muito importante para que não se promova, não dê palco, não estabeleça uma normalidade. Sacar a diferença entre o pensar, que foi o que o Monark disse lá atrás. O pensar é livre. Você não tem como controlar o pensar. Agora, você não dar palco para o pensar é importante. Como é que você não dá palco e a proliferação desse pensar quando existe uma lei que cumpra-se ali quando você está cometendo um crime? Sacar a diferença? Quem é machista vai continuar sendo machista e vai ter um pensamento machista, um pensamento homofóbico, um pensamento racista. Não é porque existe uma lei que a pessoa vai deixar de ser, mas é fantástico para punir e coibir essa pessoa de promover esse pensamento que socialmente nós acreditamos que é ruim. Mas, Ricardo, é ruim mesmo. Calma, que eu vou explicar. Porque tem muita coisa que era ruim e era aceito pela sociedade. E se não fosse um maluquinho levantar a mão e começar a falar o ao contrário, talvez aquele status quo nunca teria mudado, como ficou por centenas e centenas de anos, até milhares de anos. Então, não dar voz ao contraditório, você pode estar apagando um gênio. Vou explicar isso daqui a pouco. Elas vão falar no criminalizado. subterrâneo. Não, e esse subterrâneo eu tem discordo. força. Eu discordo porque... Então você Beba acha água. que é anarquia, né? Não tem que ter lei. Não é isso que ele está dizendo. Aí ela já está falando. Ah, é anarquia? Não, não é anarquia. Não é anarquia, mas é a liberdade para as pessoas terem mecanismo de se expressarem. É diferente de dar apoio, apologia e dar palco. É bem diferente. Completamente diferente. Eu acho Vamos que lá. dentro Tem da que ter- expressão, eu acho que a gente tem que Tá vendo ele falando da expressão? É como eu falo, o Monark não soube se expressar. liberar tudo. Eu não- E errou no momento, como ele diz, esse lance de que seria importante ter um partido. Eu acho que aí ele foi extremamente infeliz no seu exemplo. Ele poderia dar outros tantos exemplos que eu vou dar nas considerações Não, não finais. acho que é Pra mim, não anarquia, porque difere a liberdade mesmo- do outro. O que, Mesmo- que é a Existência liberdade do do outro? Você Existe- injúria a liberdade do Olha lá, o que fere a liberdade do outro? Isso é importante, porque a gente vai falar daqui a pouco. O que fere? Vai muito do Não, sociocultural. a gente já concordou com isso não, eu tô falando de existência. A existência de um Mas é uma partido injúria, a nazista injúria se auto-injúria, fere no a final das existência da comunidade judaica, por exemplo. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que Outro erro dele, ele tem o direito de ser anti-judeu? Não, você não pode ser anti alguém, anti um povo, anti uma religião, anti uma crença. Você pode até, como eu disse, em pensamento, falar, poxa, eu não acho legal quem acredita em Deus. E tá tudo bem, você pode achar. Agora, você abrir um canal que seja anticristão, aí é problema. Você está ferindo a lei. Ah, eu não acho legal, marcianos. Eu não gosto de marcianos. Então, tudo bem, então na tua mente, eu não gosto de marcianos. Agora, se abrir um canal dizendo, eu odeio os marcianos. Lembre-se que eu estou usando marciano para você colocar qualquer pessoa, entendeu? Você não consegue controlar os transtornos mentais, desvios de caráter e índole das pessoas.
Agora, daí ela promover o que ela acredita é complicado. Por exemplo, você nunca vai deixar de fazer uma pessoa, só se ela quiser, deixar de ser machista. Agora, ela promover um canal machista é contra a lei, contra a ética, contra os bons costumes, contra a moral, contra um monte de coisa. Então, existe uma diferença entre o pensar, o agir e o promover. Então são escalas diferentes. Vamos lá, vamos ver se tem mais coisa aqui. Então você vai matar quem é antijudeu? Anti-vida Você vai matar quem é antijudeu? Não, mas você vai de punir. outra pessoa, não. Não, ele não tá sendo anti-vida. Ele não gosta aos ideais. Olha lá, ele quis aí ir para os ideais ou então para a parte religiosa e tal. Enfim, e aí resumidamente é isso, é onde o monarca acabou errando nas suas colocações e aconteceu o que aconteceu. Ele foi tão cancelado que depois você vê quanto o próprio Igor tá chateado, tá triste, quanto o monarca também estava abalado, estava triste e tudo mais, com tudo isso que aconteceu. Eu creio até, talvez, que o modelo Flow Podcast possa até terminar e abrir de uma outra forma, uma outra maneira, né? Uma maneira diferente de conduzir este tipo de podcast, esse tipo de programa, porque o impacto foi muito grande, porque realmente o que ele disse é impensável. Você constituir um partido nazista, porque o partido em si, se você pegar, ele é até fofinho, né? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Essa foi a base. Agora, o que se tornou, quando ele se tornou uma ditadura, então conquistou a massa, quando chegou lá, aí fez o que fez, né? Conquistou ali os trabalhadores, o pós-guerra, as viúvas, aquela coisa toda que ia resolver, pobres da Alemanha. Depois que ele chega lá, vira uma ditadura e fez o que fez para tomar todas as pessoas que detinham a economia, né? O sociocultural econômico da Alemanha, que infelizmente a grande maioria eram os judeus. E se fosse de qualquer outra etnia, você pode ter certeza que eles fariam do mesmo jeito. A grande sacada deles era pegar aquelas pessoas que detinham o poder socioeconômico da Alemanha. Como eu disse, pegaram protestantes, católicos, pegaram os ciganos, pegaram os poloneses como uma nação inteira. Ali tinham católicos, protestantes, judeus, tinham ateus e todos eles foram pegos ali para trabalhar como escravos quando foi pelo domínio ali da Alemanha. Agora vamos para as conclusões finais aqui desse vídeo. Primeiro, está muito claro que ele cometeu um erro grotesco. Primeiro, por estar apresentando um programa bêbado, alcoolizado, e por falar uma grande besteira. Você acredita que realmente o monarca é antissemita? Você acredita que essa é a filosofia do monarca? Ele é antissemita? Agora, você acredita que monarca tem essa liberdade extrema de acreditar que é possível até você ter um partido nazista legalizado no Brasil? Ou foi ali potencializado pela bebida? Tipo, quis dar um exemplo e faltou eloquência, falou concisão, faltou tudo, e ele falou essa grande besteira. Mas falou, tá errado, falou em público, não falou numa mesa de botequim. Ele falou para milhares de pessoas. E queira ou não queira, ele é uma pessoa que influencia outras pessoas. Influencia, inclusive, nesses atos de beber e ficar bêbado no trabalho, de usar de entorpecente e tudo mais. Esse, para mim, são os principais erros. A consequência de você estar alcoolizado e trabalhando, a consequência de você usar entorpecentes e estar expondo ali as suas opiniões e tudo mais, porque realmente você pode, inclusive, cometer coisas que você não cometeria se tivesse sóbrio. Como você, já aconteceu com você, ou com a grande maioria, já aconteceu comigo, de você passar da conta ali, de repente, de uma bebida e tudo mais, e você fazer coisas, ou até em momentos de estresse. Quantas vezes, por momentos de estresse, que você é sequestrado, a sua amígdala é sequestrada, e a sua sombra vem e você sai discutindo, brigando e perde o controle e você diz, puxa, não era eu ali. Então tem que tomar cuidado no peso dessa mão. O quanto que nós queremos sermos julgados. Nós que erramos, nós que perdemos a cabeça. Eu não conheço uma pessoa que em momentos de estresse teve uma fechada, foi mal educado, foi por uma violência física, inclusive, foi por uma discussão exacerbada, humilhou outra pessoa, perdeu a cabeça, tanto sóbrio ou não. Qual seria o julgamento para o nosso erro? O que a gente quer quando a gente erra?
Qual que é o peso? Até Hammurabi, quem conhece o Código de Hammurabi, botou ordem na loucura que era. Porque antes do Código de Hammurabi, que as pessoas hoje, inclusive, acreditam que é um peso muito grande, olho por olho, dente por dente, foi para colocar um peso, foi para colocar uma ordem. Porque era assim, você matou a família do cara inteiro e tacou fogo na casa dele? Mas ele matou minha vaca. Era assim. Pô, mas você matou o cara ali? Mas ele me feriu aqui com a faca aqui, eu matei ele. Não tinha peso, não tinha medida. Era simplesmente retaliação. Você me fez um mal, eu vou fazer um mal para você. Então, a punição é para educar, é para punir ou é para acabar, para exterminar? O que a gente quer pra gente? O que a gente quer pra gente quando a gente erra? Quando a gente escorrega e comete um crime? Ou comete um abuso? Ou comete um excesso? O que a gente quer? A gente quer uma punição, mas qual o tamanho dessa punição? E é isso que eu jogo para vocês. As pessoas querem educar e punir o monarca ou querem matar o monarca? As pessoas querem acabar com o monarca. O que as pessoas querem com ele? E o que essas pessoas querem para si? Essa é a questão. Eu jogo para vocês. O que vocês acham que a internet está querendo com o monarca? Educar o monarca, que ele aprenda o que aconteceu, que ele tenha uma punição, ou querem acabar com a vida dele? O que as pessoas querem? Qual que é a medida que as pessoas querem? Essa provocação que eu deixo para vocês. Qual é a medida? E se fosse nós, como é que nós gostaríamos de sermos tratados nesse erro, nesse abuso, nesse desvio, nesse excesso que foi dentro desse contexto e tudo mais? Agora, sobre a comunicação, que acho que o monarca não conseguiu explicar, algo que uma vez eu expliquei, eu não sei se foi no Vênus ou no Flow. Uma vez perguntaram para mim, Ricardo, você acha que não deve haver nenhum tipo de censura? Eu disse, não deve haver nenhum tipo de censura, mas devem ter leis para que sejam cumpridas. Sabe por quê? Porque em algum momento da história era normal ter escravos. Se alguém falasse alguma coisa contra... E era lei você ter escravos. Você estava perante... A sociedade aceitava ter escravos. Só que daí surgem, por exemplo, um Luiz Gama. Um Luiz Gama, ex-escravo, muito antes da Lei Áurea, da Princesa Isabel. Fala, ei, peraí, eu acho que não é legal ter escravo. E aí, vamos censurar esse cara porque ele está falando contra o status quo, falando contra o sociocultural daquela época? Esse cara tinha que ter os meios de se comunicar e falar, hey, eu acho que não é legal ter escravo. Como a Maria Tomásio, uma mulher da classe alta, que falou, hey, eu acho que não é legal ter escravo. E aí, foram ridicularizar ela, cancelar ela, você tá louca, eu quero ter uma negrinha aqui para limpar aqui pés, eu quero ter aqui um negrinho para puxar aqui meu carro de bois, você tá louca? E ela falou, hey, são seres humanos. Então se você calar o doidinho, você pode estar calando essas pessoas que vão fazer uma transformação social. A Celina, professora lá em Mossoró, que conseguiu o direito de votar muito antes de quando virou lei as mulheres votarem. Não faz 100 anos que as mulheres votam. E se as pessoas calassem a Celina por estar falando uma grande besteira? Ricardo, mas é óbvio agora que a mulher tem que votar. Volta 100 anos atrás, iam dar risada de você. Relacionamento homoafetivo, era lei não ser considerado 2 homens conviverem juntos, 2 mulheres conviverem juntos e criarem um patrimônio. Quantos sobrinhos daquele que faleceu tomou todo o dinheiro daquele que ficou viúvo? E era aceito, era normal. Não faz 50 anos. Se não dessem voz para essas pessoas e censurassem antes delas falarem, como é que seria isso? Hoje nós temos leis que garantem a união estável de homoafetivo. Pessoas que se amaram, que constituíram o seu patrimônio, toda ali a sua história de vida. Então como é que é isso? A gente vai ser os juízes para dizer o que é bom e o que é ruim? Tome cuidado. Por isso que eu acho que sim, você tem que deixar um maluco falar, por exemplo, eu odeio negros, eu acho que mulher é um subproduto, ela está subjugada ao homem, porque tem lei para isso. Você não pode punir a pessoa por falar o que ela pensa, mas ela pode estar falando uma grande besteira. Ótimo, tem leis para isso. Porque se você punir as pessoas de falarem uma grande besteira, em algum momento essa grande besteira pode ser uma evolução sociocultural. Como aconteceu lá com Luiz Gama, Maria Tomásia, Celina, que eram tratados como loucos e fizeram um avanço sociocultural. Então eu sou contra a censura, mas eu sou a favor da penalidade. E quando algo bate em nós e faz algum sentido, vamos pensar. Assim como foi o relacionamento estável homoafetivo. Era contra a lei falar sobre algo assim. Mas a gente parou para pensar. Pô, peraí. Como assim?
Duas mulheres vivem a vida toda juntas, constituem um patrimônio, só que elas não são casadas, então, de repente, uma botou uma casa no nome de uma, outro carro no nome da outra, a outra morre. Qual que é a ligação que você tinha com ela? Ah, nenhuma. Aí os sobrinhos vêm, pega, os irmãos. Hoje já não é assim. Eu acredito que meu público é maduro, eu acredito que vocês entenderam o que eu quis passar aqui nessa análise e as provocações que eu deixo para vocês pensarem. Resumidamente, como eu disse, acho que já deu para entender. Ele errou feio em dar como exemplo aquilo e falar, relatar que ele era até a favor. Eu acredito que falar e relatar que ele era a favor de criar ali um partido nazista, né? E como eu disse, quer entender mais sobre o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães? Clica aqui, eu tenho aqui no canal e você vai entender um pouco mais uma live que eu fiz com o judeu Miha Garmerman. E aí você vai entender um pouco mais como é que esse cara conseguiu chegar lá. Comente alguma coisa aqui embaixo. Espero ter ajudado a fomentar mais ainda as nossas percepções, as nossas ideias, sairmos do raso e se aprofundar em tudo isso que foi feito e julgado dentro desse recorte. Beleza? Fico por aqui, não minta pra mim, senão eu descubro. Até mais, pessoal. Tchau, 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 tchau.